O hacker que invadiu a NASA e o Pentágono aos 15 anos. Vambora. Jonathan James nasceu no ano de 1983 em uma família comum para os padrões americanos numa cidadezinha da Flórida chamada Pinecrest, localizada na região metropolitana de Miami. Ele era filho de um programador e de uma dona de casa, então já era de se imaginar que desde cedo o menino teria contato com computadores no cotidiano. E foi exatamente assim, desde os 6 anos de idade ele já sentava com o pai para poder fuçar no computador, Um verdadeiro gamer. fazendo o pai até sentir a necessidade de colocar um controle parental no sistema do computador porque o moleque não desgrudava da tela. Era o hobby favorito dele desde pequeno, ao ponto de se prejudicar na escola ao longo dos anos por causa disso. Curiosamente, foi aí que começaram os primeiros indícios de que o Jonathan levava jeito pra coisa, porque ainda na infância ele sempre descobria uma forma bem criativa e inovadora de burlar esses sistemas. Bom, mas isso não foi por acaso, já que em paralelo aos Muito eu descobrindo onde a minha mãe escondia o modem quando eu ficava de castigo. Ela escondia o modem no casaco do bolso dela que ela deixava dentro do armário, na terceira porta. Ela colocava nos cabides, assim. E ela sempre escondia lá. E aí quando... Mãe, não assista essa live. Fecha a live, mãe. Quando eu ficava de castigo, ela ia pro trabalho e tirava o modem. Eu falava, pô, posso usar o computador, mas não vou ter internet, né? Mas eu pegava o modem assim que ela saía. Era tipo assim, saía, eu ficava ouvindo o barulho. Fechou o portão, já saía correndo, pegava o armário, pegava o modem, botava lá, corria, porra, liguei o PC, tá. Aí eu tinha um alarme pra 5h30 quando ela tava chegando em casa. Eu desligava tudo, botava correndo no bolso. Falava, nossa mãe, o dia foi muito chato. Não pude fazer nada. Me tira do castigo. Muito eu. O tempo livre de Jonathan em frente ao computador rendeu também um conhecimento gradual em linguagem C. Basicamente, a linguagem C é uma das linguagens de programação mais populares que existem, mas mesmo assim não é um conhecimento muito comum para uma criança. Já aos 13 anos de idade, Jonathan estava tão obcecado em entender... 13 anos do caralho! Que isso, é os 13 anos da Netflix? Que é isso, mano? 13 em cada perna, né? Que porra é essa? mais sobre informática, que seus pais começaram a ficar preocupados, chegando a proibir o garoto de usar computadores por um tempo. O resultado disso é o que se espera de um pré-adolescente. Ele fugiu de casa e disse que só voltaria se pudesse usar o computador de novo. Ao ser questionado sobre sua dedicação aos estudos, o Jonathan alegou que estava com notas boas e mostrou seu boletim que, por incrível que pareça, constatava com notas altas. No futuro, descobriram que ele havia hackeado a rede de computadores educacionais do condado de Miami e conseguido acesso ao registro de nota dos alunos da sua escola, onde ele entrava de tempos em tempos para alterar suas pontuações dos boletins. Mano, na moral, isso aí, eu vou dizer uma coisa aqui, controversa, hein? Isso aqui já não é uma prova de que o cara era bom pra caralho no bagulho e... ele tecnicamente deveria ser considerado uma pessoa formada, que ele já era muito bom no que ele ia trabalhar. É a parada, né, de se você botar se você botar um peixe pra subir uma árvore, ele vai parecer que é um pedaço de merda, mas se você perguntar, pedir pra ele nadar, ele provavelmente vai te ignorar, porque ele é um peixe, ele não vai entender o que você tá falando. Mas ele é bom pra caralho na água! Vale lembrar que a gente tá falando de um menino de 13 anos. Dali pra frente, Jonathan começou a frequentar fóruns na internet, onde adotou o codinome Conrad e passou a manter contato com outros hackers. Aos 15 anos, Conrad resolveu dar um passo além, e foi quando ele tentou hackear os sistemas da Bell South, uma das maiores companhias de telecomunicações dos Estados Unidos, e ele conseguiu. Até hoje não se... É o clássico argumento de se você conseguir colar com maestria na prova, tecnicamente o mérito é seu. Não é? Você desenvolveu todo um plano, uma estratégia para vencer o desafio que foi proposto a você. Se sabe ao certo o motivo dessa invasão, até porque a Bell South alega que, apesar de ter identificado a invasão, não houve nenhum dano. Então acredita-se que Conrad invadiu... Essa é a vida. Desde que você não passe a perna em ninguém, desde que isso não prejudique as outras pessoas. Apenas pelo seu entretenimento, como forma de testar o seu conhecimento. Querendo ou não, invasões bem-sucedidas servia como motivação para novas provações pessoais do garoto. Então, em junho de 99, ele passou a procurar vários servidores por aí que pudessem ter algum tipo de vulnerabilidade para ele poder hackear e tal, e foi aí que ele se meteu em um problemão. Isso porque um dos servidores vulneráveis descobertos, que ficava numa localização do Alabama, permitiu que o jovem hacker penetrasse 13 computadores da rede, mas o que ele não sabia é que esses computadores e servidores pertenciam
pertenciam a uma unidade da NASA chamada Marshall Space Flight Center. Basicamente, o lugar era um centro de pesquisa que continha softwares importantes de comunicação com a ISS, ou seja, a Estação Espacial Internacional, onde moram alguns astronautas. Nesse sistema, Jonathan conseguiu vários dados interessantes, incluindo o código-fonte da estação espacial, que era uma base para regular fatores vitais para a sobrevivência dos astronautas lá dentro. Segundo a NASA, esse software tem custo de 1,7 milhão de dólares e era usado para controlar a temperatura e a umidade no interior da estação. Assim que ocorreu a invasão, a NASA desligou os sistemas para investigar o que tinha rolado, afinal o invasor poderia matar os astronautas simplesmente por modificar alguns valores no código, e ao todo a NASA ficou 21 dias sem operar, tendo prejuízo de 41 milhões de dólares. É claro que eles levaram esse tumulto ao FBI e os agentes logo começaram a fazer uma busca pelo tal hacker misterioso. Eles nem sonhavam que era um menino que tinha acabado de ir pro ensino médio. Mas não dá pra... O cara bota essa foto... esse cara tinha de fato 3 anos nessa foto. Não é possível que ele tinha 3 anos nessa foto, mano. O cara hackeou a Matrix da existência. O cara descobriu o algoritmo da nossa simulação e hackeou. Ah, eu tenho 3 anos agora, mano. Eu tenho um queixo trincado, foda-se. Que quando não estava sendo o perigoso hacker com Raid, era apenas um aluno normal em uma sala de aula. Mas o que de especial o menino conseguia fazer para penetrar em todos os servidores que queria? Basicamente, ele buscava vulnerabilidades para plantar uma técnica que chamamos de backdoor, ou na tradução literal para o português, ele entrou nas backrooms. porta dos fundos, criando assim acesso de uma máquina a outra. De forma bem simples, uma backdoor funciona da seguinte forma: através de uma brecha no sistema, o invasor consegue obter acesso à máquina da vítima por uma via que não é a principal, ou seja, no caso de querer logar em um sistema, ele acaba conseguindo fazer isso sem precisar passar pela autenticação, de colocar o nome de usuário e senha, mas sim indo por uma outra porta de acesso. Para ficar mais didático, dá para imaginar que a falha cria uma pequena rachadura na máquina da vítima. O hacker identifica essa rachadura e cria uma conexão entre o PC dele e o PC da vítima, onde ele vai passar a ter acesso completo à máquina. Existem casos, inclusive, que o hacker cria um vírus onde gera essa vulnerabilidade e com isso ele consegue implantar outro vírus que abre o acesso dessa tal rachadura. Mas backdoors não servem só pro mal, existem casos que para acessar um sistema que bugou e não liga pelas vias normais, o suporte técnico usa desse mecanismo para recuperar os arquivos. Bom, de qualquer forma, até onde sabemos, os propósitos do jovem Conrad não eram bons nem maus. Ele era apenas um adolescente que queria provar que conseguia fazer as coisas. Mas é claro que uma hora a corda ia estourar, e foi em setembro de 1999. Na ocasião, o rapaz que ainda não tinha sido descoberto pela invasão na NASA, agora tinha conseguido uma porta de entrada que levava a um sistema localizado na Virgínia. O backdoor havia sido instalado por um outro hacker desconhecido, com quem Conrad entrou em contato por meio de fóruns. O garoto não hesitou em invadir o sistema, dessa vez por um trojan que dava acesso ao servidor pela rede de internet. E eis que ele havia acabado de entrar sem saber... Eis que entrei no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. No Pentágono. E um dos servidores do Departamento de Defesa americano. Quando ele se deu conta, automaticamente lançou um sniffer, que é um programa com propriedade de analisar tráfegos de rede, fazendo como um cão farejador. Através disso, ele identifica tudo que passou por cada lugar, sendo capaz de encontrar coisas valiosas. No caso, ele obteve mais de 3.300 mensagens de funcionários do Pentágono com senhas e dados confidenciais. O garoto analisou vários desses documentos e descobriu que ele tinha ido longe demais para qualquer um antes. Acontece que estamos falando do Pentágono, não tinha como o hacker misterioso ser mais esperto do que uma equipe de investigação inteira do governo. Foi aí que em janeiro do ano 2000 chegaram no IP do Conrad. Infelizmente o FBI não divulgou como foi feita essa invasão, mas eles foram até Pinecrest, que com seus 18 mil habitantes foi pela primeira vez para a capa dos jornais nacionais. Sorrindo em uma entrevista para uma repórter, o Jonathan disse: "Confesso que naquele dia me tornei um cara muito popular na faculdade quando esses caras com colete à prova de bala e metralhadoras invadiram a minha casa." E ao contrário do que se espera, o garoto cooperou e quis contar tudo o que ele fez, passo a passo. Por conta disso e por não ter danificado nenhum dado que obteve, a princípio o menino foi sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar sem acesso ao computador, até porque ele tinha acabado de completar 16 anos no dia em que confessou os crimes. Depois, o jovem foi pego descumprindo a pena e acabou sendo preso em uma cadeia de verdade, e essa era a primeira vez na história que um jovem havia sido preso por um crime virtual. Em entrevistas futuras, o jovem disse com frieza: "Fiz isso só pra me divertir, pra mim foi como um jogo e me colocaram na cadeia. Eu não quero que isso aconteça de novo. Posso encontrar outras coisas pra me divertir." Bom, já era hora de Jonathan viver uma vida normal de novo, lixando essa foto dele é muito boa, ele parece o ET. Não, desculpa, o Rodolfo. Clássica.
Clássico. Simplesmente eles. Pra trás. Mas isso infelizmente só durou alguns anos, porque em 2007, quando ele tinha 23 anos, rolou nos Estados Unidos um ataque de um grupo organizado de hackers que causou danos graves a várias marcas de comércio. Os suspeitos desse caso já haviam conversado algumas vezes com Jonathan nos fóruns na internet, mas não havia nada que os ligasse nesse caso. O mais perto que chegaram foi a identificação de um dos hackers anônimos como JJ, que hoje já se acredita que era um cara chamado Jim Jones, que fazia parte desse grupo hacker e que não tinha nada a ver com o Jonathan. Mesmo assim, isso fez os policiais ficarem indo direto na casa do rapaz para investigá-lo e procurar por coisas. A única coisa que encontraram foi um rifle que preferiram não confiscar por 3 pessoas entenderam a referência e as outras 2 morreram de velhice. Como assim, mano? Como você não conhece o ET Rodolfo, pelo amor de Deus, caralho? Fazia várias entrevistas clássicas pra caralho. O que aconteceu com a dupla ET e Rodolfo? Eu sei que o ET morreu, mano. Eles se separaram. Recentemente, Rodolfo ganhou na justiça um processo trabalhista que havia aberto contra a SBT em 2009. O processo lhe deve render um bom dinheiro, que ele pretende investir em agricultura. Ele tem um porco. Por ser uma arma registrada legalmente, e além disso, o pai de Jonathan conta que desde que ele saiu da prisão, ele sofria com depressão e essa perseguição em cima dele por erro que ele havia cometido há 15 anos atrás, só ferraram com o psicológico dele. Eis que no dia 18 de maio de 2008, com 25 anos de idade, Jonathan James resolve tirar sua vida com o rifle que o policial não havia Que isso? confiscado. Ao lado do seu corpo foi encontrada uma carta com o seguinte texto: Eu não acredito em nosso sistema de justiça. Talvez minhas ações de hoje sejam um sinal sério para o público, mas eu perdi o controle da situação e esse é meu único caminho para consertar isso. Sinceramente, não tenho nada a ver com essa história. Embora os envolvidos sejam os hackers mais perigosos e destrutivos que os federais já capturaram, sou muito mais sedutor para a opinião pública do que esses 2 idiotas aleatórios. Isso é a vida. Lembre-se, não é você que ganha ou perde, mas que eu pessoalmente ganho ou perco por estar na prisão por 5, 10 ou 20 anos por um crime que não cometi. Essa é minha forma de vencer, mas pelo menos vou morrer livre. A verdade é que Jonathan era apenas um adolescente sendo adolescente, querendo se afirmar e fazendo coisas além do limite como qualquer outro jovem. Claro que ele cometeu crimes, mas que não foram de fato danosos a indivíduos, porém foram crimes, mas ele nunca entendeu a dimensão disso. Caralho, que horror, mano. E assim, fiquem abertos, né? O cara acessou 400 mil mensagens do Pentágono secretas e de repente apareceu suicidado, pode crer. Tudo digitando códigos no computador do seu pai. Ser preso logo no começo da vida adulta destruiu seu psicológico de maneiras irreparáveis e ter a possibilidade disso acontecer tudo de novo foi desesperador. É bizarro você imaginar ser preso logo no começo da vida adulta. Ainda mais se você não conhece ninguém próximo que foi preso, e no caso dele tenho certeza que ele não conheceu nenhuma pessoa que tinha sido ex-presidiário durante a infância. E aí ele foi pra cadeia e viu esse cenário podendo se repetir novamente. Até hoje ainda existem pessoas no meio dos hackers que acreditam que essa morte foi forjada porque Jonathan havia supostamente conseguido dados confidenciais demais da NASA e do Pentágono e preferia viver longe dos holofotes. Outros entendem que ele desistiu e o respeitam até hoje como um dos maiores prodígios da área da computação e um... Doideira, eu fiquei bad, mano. Porra, triste. Foda. Uma bad, triste. Triste vibes.